Salve Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar bem a nossa semana com a Palavra de Deus nesta segunda-feira, dia 14 de agosto. E hoje nós estamos celebrando um santo da igreja, São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero e mártir, um grande homem de fé. Polonês, ingressou na ordem dos franciscanos conventuais. Ele fundou o apostolado mariano chamado Milícia da Imaculada, um grande devoto de Nossa Senhora. Foi ordenado sacerdote e empenhou-se no anúncio do reino com os meios de comunicação. O seu martírio é o martírio da caridade. Ofereceu sua vida em troca da vida de um pai de família em um campo de concentração. Então vamos pedir a intercessão de São Maximiliano Kolbe para que a nossa fé cresça sempre mais, que a nossa devoção à nossa mãe, a Virgem Maria, cresça sempre mais e que o nosso espírito caridoso, as nossas obras de caridade também cresçam a cada dia mais. Vamos ouvir o Santo Evangelho deste dia, Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus lhe disse: logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pegas então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, Jesus é justo. Jesus é verdadeiro. Jesus, mais uma vez, em algumas citações do Santo Evangelho, Jesus anuncia sua paixão e sua morte. Era difícil para os discípulos ouvirem falar da paixão de Jesus, da morte de Jesus. É claro, eles não queriam perder o Mestre, mas o Mestre, vira e mexe, anunciava sua paixão, sua morte, já falava também da sua ressurreição. E a gente vê como foi difícil para os apóstolos entenderem, compreenderem. Mesmo depois que Jesus partiu, ainda foi difícil entender. Mesmo depois que Jesus começou a aparecer a eles, ainda foi difícil. Lembra de Tomé? Tomé ainda duvidou, precisou tocar para crer. Mas Jesus, sempre justo, sempre verdadeiro, sempre podemos até dizer assim, jogando limpo. Irmãos, na nossa vida, nós também precisamos ser assim. Verdadeiros, justos, jogar limpo. O que precisa melhorar, precisa melhorar. É preciso haver realmente entendimento, compreensão. Eu preciso melhorar isso. Sinceridade, gente. Verdade, gente. Entre o casal, é preciso conversar o que estamos precisando melhorar na nossa relação. Às vezes tortuosa, difícil. É preciso haver este diálogo para que o crescimento exista. Você pai, você mãe precisa sentar com os seus filhos, conversar.
filho meu, filha minha, o que está acontecendo? É preciso a verdade, é preciso a justiça. Então, a exemplo de Jesus, que nós também precisamos viver as coisas de modo claro, jogar limpo e verdadeiro, consigo mesmo e com os outros. Isso para o crescimento, para o melhoramento de cada um de nós. E aí depois Jesus, em relação ao imposto, ao templo, faz uma pergunta a Simão de quem era cobrado o imposto, se dos filhos ou dos estranhos. Simão responde: dos estranhos. Jesus disse: os filhos são livres. Ele era livre, o Filho de Deus, totalmente livre. Mas o que Jesus diz? Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança um anzol e abre a boca do primeiro peixe. Ali encontrarás uma moeda, paga, então, entrega esta moeda, paga o imposto. Jesus, mesmo sendo livre, mas ele é justo, ele vive a prática, até porque existia um sentido religioso em tudo aquilo, e ensina os apóstolos a fazerem o mesmo. Então paga por si e ainda paga por Pedro. A justiça, gente, é a verdade. Nós precisamos cumprir as nossas responsabilidades. Gente, nós vivemos aqui pé no chão. Precisamos pagar o que devemos, pagar a quem devemos, sermos responsáveis com os nossos impostos, com tudo isso que faz parte desta nossa realidade. Jesus nos ensinou. É claro que às vezes nós questionamos, nós não aceitamos os impostos altos, mas estamos dentro desse contexto. As coisas precisam melhorar? Precisam. Mas eu hoje preciso, como Jesus, ser justo, ser leal, pagar as minhas dívidas, pagar os impostos, pagar a todos que eu devo. Isso é ser transparente, isso é ser verdadeiro. Então vamos seguir o exemplo de Jesus, porque isso vai nos dar liberdade. Aquela pessoa que cumpre os seus compromissos, as suas responsabilidades, é uma pessoa que se sente livre, que se sente em paz. E é assim, gente. E que o Senhor nos dê a possibilidade também, de honrarmos com as nossas dívidas, de honrarmos com todos aqueles que devemos, com todos os nossos impostos. Que seja uma graça de Deus para a nossa vida também dentro do nosso contexto. E tantos precisam de um emprego, às vezes estão até passando por necessidade. Então, seguindo os passos de Jesus. Verdade, sinceridade, lealdade. Assuma a sua vida, todas as áreas da sua vida com verdade, com compromisso e com muita seriedade. Que Deus lhe abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.